Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, que foi o livro que foi lido no Clube de Clássicos durante o mês de março. Esse daqui é um autor russo bastante consagrado, eu nunca tinha lido um livro dele, foi o primeiro livro do autor que eu li, e foi uma experiência, assim, bem diferente, então eu vou compartilhar para vocês como que foi a leitura desse livro, um pouco sobre a história. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, que você vê os seus benefícios fazendo parte do clubinho. E se você quer participar do clube de clássicos, tem os links aqui na caixa de descrição. Agora no mês de abril estamos lendo 100 anos de solidão, então se você acha que ainda dá tempo de participar, entre no grupo, ou veja o cronograma das próximas leituras também. No mês de maio vamos ler Ana Karenina, que é de um outro autor russo também. Nesse livro aqui nós acompanhamos um protagonista que é o Raskolnikov. Ele é um acadêmico, só que ele teve que interromper os seus estudos por causa da sua condição financeira. Ele não tinha mais dinheiro para bancar os estudos, e daí ele estava dando aulas também, não estava funcionando muito bem as aulas, e daí depois ainda, quando ele sai da universidade, ele perde ainda mais os alunos dele, então ele tá assim uma condição bem miserável. O quartinho onde ele aluga também é bem pequeno, assim, ele tá em condições péssimas, condições financeiras e também condições mentais. Nós acompanhamos aqui que o personagem sim apresenta algum distúrbio psicológico, e muito disso envolve a pesquisa científica no qual ele fazia parte. Ele escreveu um artigo com um pensamento muito peculiar a respeito de regras da sociedade, digamos assim. Ele acredita que existem pessoas extraordinárias, pessoas que não precisam prestar contas com a sociedade. Por exemplo, ele acredita que essas pessoas extraordinárias podem cometer crimes e não serem punidas por isso. Então, o livro, ele vai ficar muito em cima desse pensamento do personagem, porque quando ele acaba vendo uma situação com uma personagem aqui no livro que é uma velha que troca antiguidades, e ela não é uma pessoa muito boa, as pessoas falam muitas coisas sobre ela também é um pouco desonesta ali nas trocas que ela faz, até com pessoas que precisam muito do dinheiro. Então ele vê nisso uma oportunidade para colocar em prática, digamos, esses pensamentos dele. Pelo menos foi essa a minha visão durante a leitura, porque daí ele acaba assassinando essa mulher. Ele planeja esse assassinato, é tudo bem planejado, só que na hora acontece um imprevisto que meio que muda os planos, e ele age um pouco por impulsão também. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não vou fazer um resumo do livro, eu vou falar mais como que foi a minha experiência com a leitura. Então, gente, isso não é spoiler, porque a gente vê aqui pela capa, pelo título do livro, que acontece um crime. Então é esse o crime que ele acaba cometendo, e depois o livro todo é a respeito de qual vai ser o castigo dele, e o personagem fica pensando e matutando muito isso na cabeça dele. Ele fica doente pensando sobre isso, muitas vezes ele quer se entregar, quer revelar a verdade, muitas outras vezes também ele quer esconder que ele foi o autor do crime, mesmo outras pessoas apontando para ele, ele tenta disfarçar, ele tenta esconder, e ao mesmo tempo ele tem aquela aflição dentro dele de confessar. Então tem muito esse embate do protagonista aqui no livro, que eu achei muito interessante. O livro é toda uma análise psicológica do criminoso. Eu vi muito disso no livro, e até ele pode ser um pioneiro, né, de estudos psicológicos de criminosos, principalmente em histórias de policiais, por exemplo. Eu vi muito aqui uma história policial, porque nós temos uma investigação, nós temos um agente da polícia investigando isso, e nós temos também depoimentos de pessoas, testemunhas que estavam no local, que encontraram o corpo. Tem toda essa parte investigativa, então eu considero isso daqui um clássico policial, e ele pode ter sido o pioneiro de outras histórias que faz essa análise psicológica da mente do criminoso. E aqui o tempo todo
quando nós acompanhamos o assassino, o criminoso, e vemos o que passa pela cabeça dele durante todo esse tempo, se ele sente um pouco de culpa, se ele acha que o que ele fez é certo ou não. E daí também nós temos outras tramas aqui no livro que acontecem ao mesmo tempo envolvendo a família do Raskolnikov. E como a mãe dele também é muito religiosa, tem aquele embate também da mãe dele, da família dele descobrir o que ele fez. Porque muitas vezes parece que ele se sente mais culpado das pessoas descobrirem o que ele fez do que realmente ele ter feito isso. Então, o fato da mãe dele ser essa pessoa, né, da sociedade que julga muito os criminosos, um assassinato, por exemplo, pesa ainda mais na consciência dele, né? O que a mãe dele, o que a irmã dele vai pensar quando descobrirem. Então, a chegada dessas duas personagens também abalam ainda mais o psicológico do personagem. E, ao mesmo tempo, a irmã dele tá noiva, eles estão arrumando um casamento pra ela, então tem toda uma trama ali de família, de casamento e algumas descobertas no meio desse acordo de casamento, assim, que vai sendo conduzida ao longo do livro também, não só essa parte do crime, da investigação. Então tudo isso faz o livro ser muito interessante. Eu acho que quem gosta de livros que analisa a psicologia criminal, que gosta de true crime, por exemplo, vai gostar muito de toda a análise que o autor faz aqui com esse personagem, e é muito interessante ver tudo que ele pensa a respeito disso. Por muitos momentos você fica tentando decifrá-lo, se ele sente culpa, se ele se arrepende do que ele fez, ou se aquela tese dele ainda tá em estudo, se ele tá avaliando o que realmente ele pensava. É muito, muito interessante conhecer esse personagem e ver aqui o que vai acontecer ao redor disso, quais são os personagens envolvidos nisso, se vão descobrir ou não, o que vai acontecer no final. Nós temos aqui também romance no livro, ele acaba conhecendo uma outra personagem que vai mudar, assim, algumas coisas durante a história também, mudar muito os pensamentos do personagem. Então eu achei o livro muito bom, eu acabei gostando dele. Porém, eu acho que esse tema em específico da parte psicológica, a parte de criminologia, não me interessou tanto ao longo do livro. Eu senti que eu fui perdendo um pouco do interesse conforme eu fui avançando na leitura. Então, por conta disso, eu acabei não dando uma nota tão alta, porque eu esperava uma experiência mais animadora, e eu senti que eu fui perdendo um pouco de interesse durante a leitura por ser um tema que eu não costumo ler muito, que não me agrada muito, assim, pra ler. Então eu acho que essa daqui foi mais uma experiência incrível de conhecer a história, que é uma história tão famosa, um autor tão famoso. Eu achei incrível conhecer, e debater com o pessoal lá no grupo também foi muito legal. Então eu acho que a experiência varia muito de leitor para leitor. Alguns podem não curtir tanto e outros amar e favoritar o livro. Só vocês lendo para saber se vocês vão curtir ou não esse assunto. Mas é aquilo que eu falei, se vocês se interessam por esse assunto, tem muitas chances de vocês gostarem do livro. A respeito de ler um autor russo numa tradução direto do russo, foi algo bem diferente para mim, e eu acho que eu tive alguns problemas com a tradução do livro. A tradução da Martin Claret é do Oleg Almeida, e ele fala aqui no começo do livro que ele quis fazer uma tradução bem próxima do russo, e o autor até fala aqui no começo que para transpor para o português e ficar muito próximo do original, ele teve que deixar as construções aqui um pouco mais entrucado. Então não é um livro muito fluido, ele tem palavras, por exemplo, querestes, fizestes, desejastes, então isso engessa você um pouco mais na leitura, e eu senti um pouco de dificuldade em ler o livro numa tradução assim. Eu acho que se tivesse uma tradução diferente, mais fácil, assim, um português mais atual, eu teria curtido mais a leitura, porque teria fluído melhor pra mim. Vocês me perguntam bastante sobre como que é a tradução dos livros e tal, então por isso que eu tô falando que nesse daqui eu senti que me incomodou um pouco, atrapalhou um pouco a minha leitura, esse tipo de tradução mais entrucada, mais engessada. Eu também vi que a tradução da Martin Claret de Ana Karenina também é a tradução do Oleg Almeida. Então eu acho que nessa próxima leitura que vai ter do clube eu vou pegar uma outra tradução, já que essa daqui não funcionou muito bem. E sobre a edição da Martin Claret, que tem um grande diferencial das letras vermelhas, vou falar pra vocês que não incomoda, não atrapalha nem um pouco. É como se fosse qualquer outro livro com as letras pretas. Não senti diferença por causa da cor da letra, eu acho que não atrapalha. Então é uma edição muito linda, caso vocês queiram adquirir aí a edição da Martin Claret.
ler. Então eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, caso você tenha interesse em adquirir essa mesma edição que a minha. E eu espero que vocês tenham se interessado em dar uma chance para esse clássico. Mais uma vez eu recomendo vocês a participarem de clube de leituras para ler esses clássicos que você tem medo de encarar, por exemplo. É muito mais gostoso ler em grupo. Algumas coisas que passam despercebido durante a leitura também você vê que outras pessoas notaram e vocês compartilham essas ideias que tiveram durante a leitura. É muito mais legal. Teve muitas coisas que eu não tinha percebido e reparado, que o pessoal começou a discutir por lá e eu prestei mais atenção nisso e vi que realmente estava passando despercebido por mim. Então venha participar do nosso clube de leitura de clássicos e me conte aqui nos comentários se você participou, se você gostou do livro ou o que você achou dele. Aqui do lado eu vou deixar outras resenhas que tiveram com os clássicos que lemos no clube e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!